Fala pessoal, beleza? Vídeo bem rápido, bem rápido. Era pra mim ter gravado algumas semanas atrás, vocês vão me desculpando aí pelo sumiço. Mas enfim, a gente tá se reorganizando aqui. Então eu tô gravando com o celular para ser bem rápido mesmo. Eu não vou fazer nenhuma edição nesse vídeo e já vou subir pro YouTube. Eu gostaria de comentar com vocês bem rapidamente em relação à série nova, né, a temporada nova do Stranger Things. Eu não sei por que eu não fiz um vídeo sobre, né, esse livro até hoje, talvez por conta de uma falta de uma referência ou simplesmente um esquecimento. Mas é um livro de RPG, que é esse daqui. Deixa eu apagar a luz aqui para vocês verem melhor. Esse livro aqui, ó, esse livro Tales from the Loop, né? Esse livro aqui, ele foi um dos livros, uma das referências, né, que inspirou os irmãos, os dois irmãos lá, né, a escreverem, né, a história do Stranger Things. Uma história que se passa na década de 80, uma história envolvendo crianças que agora são adolescentes, né, que é muito a temática de alguns filmes ali da década de 80. Inclusive tem um filme baseado na obra do Stephen King, né, que tem assim, que a história gira em torno das crianças, que é Conte Comigo, por exemplo. Que, inclusive, acho que lá na primeira temporada, quando saiu a primeira temporada, várias comparações fizeram com esse filme, né, Conte Comigo, baseado na obra do Stephen King. E essa quarta temporada é cada vez mais próxima, né, da obra do Stephen King. Enfim, eu quero comentar bem rapidamente, para não ficar muito extenso esse vídeo, em relação do que se trata essa obra. Tales from the Loop é um RPG que se passa na década de 80, em que você joga com crianças. As crianças, os personagens que você vai escolhendo, que tem aqui também, as classes, como qualquer outro RPG. As crianças que você pode estar jogando podem ter a idade entre 9 anos até 15 anos de idade, porque cada sessão que você vai jogando, a criança ela completa 1 ano de idade. E eu achei essa regra bem interessante, porque quando você, por exemplo, você tem uma criança, você vai jogar com um personagem, uma criança de 9 anos de idade, e você tem, por exemplo, ali uma saga que vai durar 5 episódios, 5 sessões de RPG. E em cada sessão de RPG, nessas 5, o seu personagem ele vai completando 1 ano de idade. Então, de 9 anos, na quinta, lá ele já vai ter 15 anos, ou 14 anos, na verdade. E aí, esse personagem seu ele pode jogar mais 1 ano, quando ele completa 15 anos. Depois ele não vai ser possível de se jogar, e aí você vai ter que fazer um outro personagem, né, entre essa idade, de 9 a 14 anos. Então, isso eu achei genial, essa regra. Uma outra coisa bem interessante esse RPG, que o sistema que ele utiliza é um sistema de D6, ou seja, você utiliza 6 dados de D6, que é bem simples, inclusive. A única coisa complexa que eu achei aqui, meio chatinha, são as regrinhas e de desafios que tem aqui na regra, mas é porque também eu não peguei para estudar, assim, sabe, profundamente as regras. Eu fiquei mais focado em entender mais essa temática que ele traz aqui pra gente, que basicamente a história ela tem que se passar num período da década de 80, só que com um ponto diferente lá do Stranger Things, inclusive, que é no Stranger Things a gente vê, por exemplo, o sobrenatural bem ao estilo Stephen King, por exemplo, principalmente Carrie a Estranha, né? Uma das principais referências em relação a Eleven. Os poderes da Eleven lembra muito a Carrie a Estranha, que é uma obra também do Stephen King. No primeiro episódio, inclusive, fica bem claro essa referência. No segundo episódio, na verdade, no segundo episódio, tem uma cena que eu comentei lá no Instagram que lembra muito Carrie a Estranha, a Eleven, no caso, né? Enfim, então, a diferente do Stranger Things, que é uma temática, uma abordagem mais sobrenatural, mais
mais suspense, mais terror, né? Aqui a abordagem é feita com uma década de 80 com uma tecnologia extremamente avançada, inclusive. Em que, por exemplo, em alguns momentos, as crianças andando pela floresta, elas se deparam com robôs grandes, né? Como aqueles mechas, aqueles robôs. E a ideia, a sensação que eu tive é como se esses robôs eles andam livremente, né? Livremente pela floresta, né? Ali pela região dessa cidadezinha que se passa a história, que tem inclusive essas chaminés aqui, que eles chamam de chaminés, que tem a ver com esse loop, que é uma espécie de uma empresa que faz pesquisas, que praticamente todas as pessoas que vivem nessa cidadezinha trabalham nessa empresa, que remete muito àquelas cidades que giram em torno, né, de usinas nucleares, por exemplo. Isso é muito comum. Então a ideia é basicamente isso, né? Se você tem essa empresa, que a economia da cidade gira em torno de todas as pessoas que são funcionárias nessa empresa, é uma tecnologia bastante avançada e que as pessoas que trabalham lá dentro, elas não têm permissão de falar ou divulgar sobre nada que acontece lá dentro. Só que as crianças, elas vão percebendo que algumas coisas estranhas vão acontecendo e vão chamando a atenção. Algumas coisas bastante estranhas, inclusive. Que os adultos são, aqui fala, né? Que os adultos são atingidos e as crianças não. Né? É bem interessante. Tem algumas historiazinhas aqui. Esse livro ele traz pra gente algumas histórias fechadas que a gente pode estar utilizando para fazer um teste, por exemplo, ou adaptar essas histórias à nossa realidade, que tem uma dessas histórias que os seres humanos eles estão num estado de hipnose, sabe? Num estado de hipnose mesmo, sabe? Eles estão sendo manipulados remotamente, sua consciência, e as crianças não são manipuladas. Então elas precisam resolver esse problema. E uma outra curiosidade aqui que ele coloca, né, que é uma regra importante, é que uma vez que você joga com as crianças elas não podem pedir ajuda para os adultos. Elas podem interagir com um NPC adulto, pegar uma informação, ou o NPC adulto ele pode ser, por exemplo, um empecilho para você passar por aquela região, mas não pode ter ajuda de um adulto, por exemplo, né? As crianças elas têm que, por conta própria, resolver esse problema e chegar numa solução e tal. Então isso eu achei bem interessante também, um limitador não tão complexo, né, na saga. E basicamente os robôs que eu estava falando, os robôs que a gente vai encontrando pelas florestas, a sensação que eu tive é que esses robôs, eles como se fossem parte da fauna. É como se fosse animais, como se fossem animais mesmo, sabe? Eles ficam vagando, eles não têm uma função, tipo, para ajudar os seres humanos em alguma coisa, não tem, eles ficam vagando livremente pelo território, que é bem interessante, inclusive, é bem interessante, me lembra muito a obra ali, entre aspas, me lembra muito uma coisa tipo Isaac Asimov, por exemplo, me lembra muito isso. As obras do Isaac Asimov, a forma como ele aborda, né, os robôs na obra dele e tal, mas sem aquela complexidade que o Isaac Asimov coloca das regras, das 3 leis da robótica, a lei 0 da robótica, enfim. Cara, então vale muito a pena. E outra coisa interessante, dois comentários aqui para me encerrar aqui. 2 pontos interessantes ao longo da leitura que a gente vai fazendo, que as instruções que vai passando pra gente, que pretende ser mestre de alguma história dentro dessa temática, é que ele coloca assim, que o mestre ele não precisa ficar responsável, o tempo todo responsável pelo andamento da história. Que na verdade o mestre ele precisa incentivar os jogadores que estão ali na mesa a serem os responsáveis pelo andamento da história, da saga inclusive. Então uma hora ou outra o mestre ele vai lá, interfere, faz alguma interferência, mas no máximo mesmo a grande premissa mesmo é incentivar, é responsabilizar os jogadores na mesa pelo andamento e pelo sucesso da história dessa saga. Então assim, é um RPG que você precisa jogar com pessoas que tenham uma certa facilidade. Então,
assim, eu acho interessante não colocar, por exemplo, uma pessoa que tem uma dificuldade na hora de, por exemplo, dar sequência a uma narrativa que o mestre propõe, né? Como é muito comum, isso é muito comum, né? Pelo hábito você vai, né, se aperfeiçoando nessa questão de interpretar, de dar sequência coerente à narrativa do mestre, enfim. Mas aqui eu acho que é interessante, né, você colocar pessoas que já têm uma certa experiência, inclusive, né? E outra coisa interessante em relação à mecânica, né, desse RPG, que são os dados, que eu acho que eu já falei sobre isso, que agora não... Eu acho que é isso que eu falei, né? Os dados, 6 dados D6, você joga com crianças, não pode interagir com adultos, uma tecnologia estranha, algumas coisas estranhas também acontecendo, e que mais? Eu falei agora dos robôs, não esqueci. Se eu lembrar, eu coloco na descrição aqui, enfim. E é isso. Esse livro você pode estar adquirindo pela editora Galápagos Jogos, não é uma propaganda, nunca é uma propaganda. Galápagos Jogos, que trouxe essa obra para o Brasil, que inclusive lançou essa e lançou um outro volume também, que traz, eu acho que outras histórias, que é um complemento, né, a esse livro. Trouxe também lá na Galápagos Jogos, no site deles, você também consegue comprar separadamente o Escudo do Mestre, né? Eu só não sei se tem disponível os mapas separados também, para você colocar na mesa e ir jogando, né, com os jogadores ali. E eu também não sei se eles trouxeram, que tem um tempinho que eu não entro no site lá da Galápagos Jogos, que também, eu não sei se eles trouxeram também para o Brasil os dados temáticos, né, os 6 dados temáticos, que são lindos, eles são um tom alaranjado e tem, né, todos estilizados e tudo mais. Então vocês têm que dar uma olhada lá depois. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou no terceiro episódio Terceiro episódio? Tô no terceiro episódio, então tô assistindo bem lentamente, né, pra vendo cada elemento, aproveitando, né, degustando cada elemento dos episódios. Mas assim, até onde que eu já assisti, quase que não sai. Eu tô percebendo que a série tá bem, sim, tá bem redondinha, tá muito bem simples, tá bem fácil de se entender, não tem aquelas teorias mirabolantes, como nas outras temporadas já houveram, por exemplo. E uma coisa interessante em relação à série, que eu tô gostando bastante, é essa ousadia dos criadores, que era uma coisa que eles tinham muita preocupação, que eu percebi lá na segunda temporada, de frear os poderes da 11, por exemplo, de não ir para um caminho muito de terror, por ser uma série adolescente, por exemplo, que na verdade não é tão adolescente não, viu? O pessoal ali que viveu na década de 80, que teve adolescência na década de 80, gosta muito de Stranger Things. Eu adoro Stranger Things por conta de algumas nostalgias, daquilo que eu consumia na minha infância, inclusive, na minha adolescência. Principalmente na infância, inclusive. Enfim. Então eu tô gostando muito dessa pegada bem Stephen King da série, gostando muito mesmo. Bastante elementos da obra do Stephen King, os filmes que foram adaptados da obra do Stephen King. E eu acho que é isso, que eu acho que é uma série que ela tá bem redonda e que o final dela vai ser bastante interessante. Bom, pelo menos eu tenho uma esperança, né? Enfim, era isso. Tchau, tchau. E tudo de bom pra vocês. E até a próxima. Tchau.